Gravando, senhor presidente. Muito obrigado, Jailson. Muito bom dia a todos. Hoje é dia 6 de março de 2024. Estamos iniciando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Hoje não temos sustentação oral. Vamos iniciar pelo processo do Dr. Paulo Maceta, auto posto ARF. Dr. Paulo, por favor, fique à vontade para ler ou fazer o resumo tanto das acusações quanto do voto. Fique à vontade. Ok. Eu vou pular as acusações. Está baixinho o microfone. Eu vou pular as acusações. Na verdade, são 11 acusações, só que eu não vou... O voto não vai passar por elas, quais seriam as acusações. Cabe do relatório destacar que a autuada apresentou defesa, houve a manifestação fiscal e a decisão de primeira instância não conheceu da defesa por intempestividade. E foi então apresentado recurso ordinário e houve a contrarrazões da representação fiscal e a relatoria é minha. Eu vou passar no meu voto lá no item 10, que é inicialmente cabe salientar que a decisão de primeira instância não conheceu da defesa apresentada por ser intempestiva. Tem-se dos autos que a autuada foi notificada pelo DEC em 24 de maio de 2023, nos termos do inciso 2 do artigo 2º da Lei 13.918 e do inciso 1º do artigo 27 da Portaria CAT 198. A defesa foi apresentada no dia 13/7, fora do prazo dado no artigo 35 da Lei 13.457. A alegação do autuado de que foi credenciado de ofício ao DEC e que não recebeu notificação de tal credenciamento de ofício não merece prosperar. Pela reprodução do cadastro do DEC apresentado pelo auditor fiscal autuante em sua manifestação fiscal, note-se que a autuada credenciou-se ao DEC em 23/6 de 2020 sendo a forma, desculpa, eu vou só corrigir aqui, sendo a forma de credenciamento voluntário, tendo inclusive cadastrado e-mail para recebimento das notificações. Ainda temos que a autuada foi notificada pelo fisco de uma notificação, tendo dado ciência da notificação pelo DEC em 28/3 de 2023, né, data anterior à notificação do AIM. Tais fatos contradizem a argumentação da autuada que foi credenciada de ofício e que não construiria tal sistema por desconhecer seu credenciamento. Dessa forma, resta claro que efetivou-se a notificação autuada pelo DEC em 24/5 e, portanto, sua defesa apresentada em 13/7 é intempestiva. Correta, então, a decisão que não conheceu da defesa autuada. As demais alegações autuadas não devem ser conhecidas, pois não foram objetos da decisão de primeira instância. Ante exposto, conheço parcialmente o recurso ordinário e nego o provimento à parte conhecida. É assim que eu voto, presidente. Eu vou só registrar meu voto. Tem uma correçãozinha para fazer aqui. Ok. Conseguiu? Está conseguindo? Eu tô só uma informação aqui de um número de página que eu quero só corrigir. Tá. Registrado meu voto, presidente. Ok. Só um minuto, por favor. Falou. Acho que não alterou aquele número.
O microfone aberto. Do Paulo. No parágrafo 14. Não tá sem som. Presidente, pode liberar para eu editar novamente? Foi um número aqui de página errado. Fez? Deu? Agora já registrei corretamente. Corrigiu, errei. Perfeito. Muito bem. Em discussão, representação fiscal. Doutor Alexandre. Acompanhe o voto do relator. Doutora Mara. Também acompanho. Eu também acompanho o voto do relator. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Doutor Alexandre, vamos ao seu processo, Grampetro? Eu já assinalo, eu vou fazer um voto de preferência. Doutor Alexandre, fica à vontade. Só um minutinho, Se presidente. o senhor puder já registrar o seu voto, porque aí eu já faço a preferência. Pois não. Consigo registrar, entendeu? Pois não. O doutor Alexandre já adiantou o voto para todos os componentes da Câmara, o que me permitiu já antecipar a preferência também. Pronto, presidente. Perfeito. Doutor Alexandre, fique à vontade para ler o voto ou fazer um resumo. Ok. Bom dia a todos. O contribuinte aqui foi autuado por falta de pagamento de imposto, apurado por meio de levantamento fiscal específico, no comércio de combustíveis. O contribuinte apresentou defesa, que foi contraditada pelo fisco, e, em primeira instância, o auto de infração foi integralmente mantido. No recurso ordinário, o contribuinte alega nulidade do auto de infração por descumprimento da portaria CART 115, por utilização de premissas equivocadas em relação ao cálculo utilizado pelo FR para a apuração do valor devido, e questiona a multa por abusiva, a atualização da base de cálculo da multa e os juros do auto de infração. No meu voto, eu estou acolhendo a preliminar de nulidade por descumprimento da portaria CART 115 e proponho conversão de diligência não para reconhecer a nulidade do auto de infração, mas sim o direito do contribuinte acesso ao parecer da Comissão de Controle de Qualidade. Essa alegação foi apresentada em primeira instância, não foi acolhida, e no meu voto eu estou acolhendo e propondo a conversão de diligência apenas para que esse parecer seja juntado aos autos. A princípio, meu voto, então, é para a conversão em diligência do julgamento do RO. Uhum. Eu estou redigindo aqui a minha preferência, estou acertando a ementa. Só um minutinho, doutor Alexandre, por favor.
Muito bem. Eu juntei um voto de preferência no sentido contrário à diligência proposta pelo relator, acatada pelo relator, e no mais eu acompanhei, porque o doutor Alexandre ele vota pela diligência, e caso vencido, ele vota no mérito, negando provimento ao recurso ordinário. Então, eu apresentei o voto de divergência em relação à desnecessidade da diligência, e no mérito eu acompanhei o voto do relator. Essa Câmara aqui já em 2022, um voto relatado pela doutora Mara, ela também propôs alguma coisa, ela propôs também a diligência, e eu também pedi preferência, e a Câmara, por maioria, terceira Câmara, por maioria, acabou também adentrando ao mérito diretamente, sem a necessidade da diligência. O voto praticamente é uma cópia daquele lá de 2022 para caso do tipo. Esse é o meu voto. Em discussão, doutora Luciana, representação fiscal. Muito obrigado. Doutor Alexandre, discussão, relator, ao direito de falar. Eu mantenho o meu voto pela diligência, mas como ela talvez seja superada pelo voto do presidente, e acho que o doutor Paulo Maceta talvez acompanhe também o presidente, só para confirmar. Eu vou acompanhar pela não realização da diligência. Então, teria que avançar o mérito. Quer que eu faça a leitura Isso. do... Então, tá bom. O senhor fica à vontade, porque como o senhor já enviou o voto com antecedência, todos os componentes da Câmara têm conhecimento. Mas caso queira fazer um... Vou fazer só um resumo, então. Perfeito. A alegação recursal, então, superada, a preliminar, né, de nulidade. No mérito, o contribuinte foca na discussão de que o OINT teria sido lavrado por divergência da metodologia de cálculo do imposto dessas diferenças. E o fisco se manifesta falando que não é essa a base da atuação, não é daí que surge. A diferença é em volume de combustível vendido. Temos aí, acho que dois demonstrativos, foram 17 e 27.500, se não me engano, demonstrando que a divergência, na verdade, é de volume de combustível vendido. Eu vou ler só o parágrafo aqui. Ó. O FR apurou, por meio de levantamento fiscal, que foram diferenças entre quantidades de combustível que deram entrada no estabelecimento e a quantidade de combustível que foi vendida pela recorrente no mesmo período, sem que houvesse estoque de combustível suficiente. No período, vai justificar as diferenças encontradas, conforme consta do relatório circunstanciado. Veja como exemplo as folhas 19, que no início de 2019, a recorrente tinha um estoque inicial zerado de combustível querosene de aviação classe 3, adquiriu durante o ano 6 milhões e 800 mil litros, vendeu 5 milhões e 500 mil litros, e ao final de 2019, ainda tinha em estoque 1 milhão e 954 mil litros de referido combustível. Ou seja, foi constatada pela FR atuante a existência de 661 mil litros de combustível a mais do querosene de aviação classe 3, do que deveria constar em seu estoque final. E sobre essa diferença é que está sendo cobrado o ICMS-ST. O mesmo acontece com o gasolina de aviação classe 3, querosene 3 para os anos de 2019, e etanol hidratado classe 3 e querosene classe 3 para o exercício de 2020. Então, em razão dessas diferenças, não há justificativa no recurso ou na defesa a justificar por que dessas diferenças de volume. E também tem a alegação de que estaria sendo exigido a diferença de complemento do imposto, né, com base no 265 ou 269, mas não é disso que trata a acusação fiscal. Então, eu mantenho a acusação no mérito, e as demais alegações são de multa confiscatória, que eu não acolho, com base no artigo 28 da lei da 3457, a correção da base do cálculo da multa, não acolho contra da súmula 3 desse tribunal, e taxa de juros eu também não acolho, porque a auto-infração trata de períodos posteriores a 1º de novembro de 2017, quando a taxa Selic passou a ser aplicada a todos os casos aqui de lavratura de auto-infração no estado de São Paulo. Então, no mérito, eu conheço e nego provimento ao recurso do contribuinte.
Perfeito, muito obrigado, doutor Alexandre. Doutora Luciana, voltando, alguma consideração quanto ao mérito? Muito obrigado. Doutora Mara? Nenhuma consideração. Muito obrigado. Doutor Paulo? Eu acompanho o relator no mérito, presidente. Perfeito. Doutora Mara, a senhora vai acompanhar o relator ou o relator? O relator. O doutor Paulo, o senhor vai votar contra a diligência, certo? Isso, eu vou acompanhar o presidente, o voto do presidente. Ah, tá, o voto de preferência. Perfeito, então. Muito obrigado. Então, com isso, encerramos os debates. Não era melhor, eu não sei se você fez isso no teu voto, na tua preferência. Em relação ao mérito, acompanho o relator. Porque, no último parágrafo, no mais, acompanho o relator. Então, perfeito. Não, assim fica completo. Não, obrigado pela observação, que às vezes a gente peca nisso, né? Eu esqueço. Eu também. Quórum? Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Perfeito. Prevaleceu o voto de desempate. O voto de Minerva, na verdade, né? Muito bem, o próximo processo é catalogue. Eu sou relator. Eu já antecipei o voto para vocês. E hoje eu fiz alguns pequenos ajustes, mas nada profundo. Aqui, no caso, a autuada ela recebeu mercadorias de uma outra empresa e nas notas dessa empresa para a autuada, as notas de entradas, contra a venda de mercadorias com substituição tributária. Então. Aí a autuada pegou e revendeu essas mercadorias para vendedores porta a porta. A autuada, o que ela diz? Que, como ela era vendedora porta a porta, que ela está dentro da cadeia de venda porta a porta. Portanto, era a fornecedora dela que deveria fazer o destaque do ICMS e ST e operações próprias dela também. Só que da fornecedora para ela, que era uma indústria, distribuidora, etc., para a autuada, as notas são todas de venda. E a autuada não tem prova de que ela era vendedora porta a porta. Aliás, todas as alegações dela, ela fala que era apenas uma intermediária entre a empresa Hiroshima e os vendedores porta a porta, para me caracterizar que ela nunca vendeu nada porta a porta. Ela pode estar dentro da cadeia, que lá na ponta seja porta a porta, mas ela não é vendedor porta a porta. Bom, no auto de infração, ele tinha duas infrações. O item 1, que é a operação própria da autuada, que ela deveria ter destacado o ICMS operação própria, e o item 2, exigia-se o ICMS por substituição tributária.
Só que aí a decisão ACO, ela afastou o item 2, por quê? Para que a autuada fosse substituto tributário, era preciso que ela tivesse um regime especial. E ela não tinha regime especial. Portanto, ela não ocupava a posição de substituto tributário. Então, foi afastada a acusação do item 2 e houve recurso de ofício. A própria representação fiscal concordou com o afastamento, justamente porque a autuada não tinha regime especial para ela ser substituto tributário. Não sendo o caso substituto tributário, era obrigação da autuada destacar o ICMS operação própria, exigindo no item 1, que foi objeto do recurso ordinário. Tá? E ela não destacou nas notas que emitiu para os vendedores autônomos, todas pessoas físicas não inscritos. Né? Então, não sendo o caso de substituição tributária entre a Hiroshima, fornecedora da autuada, o destaque que a Hiroshima fez foi equivocado e não pode ser usado a favor da autuada. E por isso eu mantive a exigência conforme o voto que eu enviei para vocês antecipadamente. Acho que esse é o resumo, tá? E aí eu já afasto as alegações relativas. A Selic, eu nem conheci da Selic, porque isso já tinha sido objeto da decisão ACO, com que a representação também concordou. Tá? Então, eu neguei provimento ao recurso de ofício e neguei provimento ao recurso ordinário. Esse foi o meu voto em discussão. Representação fiscal. Nada. Doutora Luciana, não ouvi. Eu concordo, eu estou de acordo com o voto do Gabriel. Perfeito, obrigado, doutora Luciana. Alguém pediu palavra aí? Não? Muito bem, doutora Mara? Concordo. Tudo bem, doutora Mara, microfone, por favor. Eu já está desabilitado. Não? Estou vendo, agora sim. Concordo. Não, é que para mim aparecia habilitado e não estava saindo voz. Então, mas fecha ele, por favor. Isso. Doutor Alexandre? Eu acompanho, concordo. Muito obrigado. Doutor Paulo? Eu acompanho o relator, presidente. Muito obrigado. Microfones fechados, por favor. Deixa eu só abrir aqui meu processo. O voto. Encerrar os debates. Quórum. Doutor Alexandre, agora sim. Tem votação? Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Com isso, concluímos a nossa pauta de hoje e estamos encerrando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 6 de março de 2024. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Tenham todos um bom dia. Doutor Jailson, podemos encerrar a live?